ZYH 707, 980 kHz. Direto da capital brasileira para os corações de todos os brasileiros. Rádio Nacional de Brasília, uma emissora Rádio Brás. Presidente do Supremo recebe procuradores de 21 pascalizes. A TST extingue punição a petroleiros. Esses os destaques desta quarta-feira, 17 de setembro. Boa noite. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Celso de Mello, recebeu hoje a visita de procuradores de 21 pascalizes que se encontram em Brasília participando do 10º Congresso Interamericano do Ministério Público. Os procuradores foram recebidos também pelo vice-presidente Carlos Veloso e demais ministros do tribunal na sala de sessões da primeira turma. E o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Antônio de Pádua Ribeiro, fez hoje uma palestra no Ministério da Aeronáutica. Pádua Ribeiro falou sobre as novas tendências no direito processual civil na Semana de Estudos Jurídicos da Aeronáutica. Para ele, é indispensável, nestes tempos de poucos recursos, a mudança de mentalidade e criatividade dos homens públicos, para que se assegure o exercício da cidadania às camadas mais pobres da população. No próximo bloco, juízes norte-americanos visitam o STF na próxima semana. E veja ainda a previsão do tempo. O Ministério da Educação informa que entre 29 de janeiro e 9 de fevereiro, as instituições de ensino superior particulares poderão aderir ao 4º processo seletivo do FIES, Programa de Financiamento Estudantil. Somente os estudantes das instituições cadastradas poderão, posteriormente, candidatar-se ao programa que financia até 70% da mensalidade. Informações pela internet www.mec.gov.br. FIES, financiando o futuro profissional de bons alunos. Ministério da Educação, Governo Federal. Uma delegação de juízes norte-americanos chega ao Brasil para participar da segunda etapa do programa de intercâmbio estabelecido entre a Universidade de Brasília e a Faculdade de Direito de Maryland. O ministro Carlos Veloso, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, vai receber na próxima segunda-feira um grupo de juízes norte-americanos na sala de sessões da primeira turma. Em Brasília, a delegação vai visitar, além do Supremo, o Superior Tribunal de Justiça, a Procuradoria-Geral da República, a Universidade de Brasília e a Embaixada norte-americana. Agora a previsão do tempo para Varginha e para o todo o Brasil. Niei Nadeia. A previsão do tempo para amanhã é de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado e temperaturas entre 12 e 21 graus em Varginha. Acompanhe a previsão completa para toda a região. Nessa quinta, a frente fria vai continuar se afastando cada vez mais para alto mar. E o centro do ar mais frio já começa a se afastar do país. Mesmo assim, ainda teremos temperaturas muito baixas no começo de manhã, até com possibilidade novamente de geada na região sul do Brasil, e não descartando a ocorrência de temperaturas negativas. A presença de um cavado em alto mar vai estimular bastante umidade ainda sobre a costa do Sudeste. E essa infiltração marítima mantém o tempo instável no litoral de São Paulo, no Rio de Janeiro e aumenta a condição para chuva no Espírito Santo. Toda a umidade que vem do oceano contra a costa ainda favorece chuva sobre o litoral do Nordeste. E o tempo segue carregado entre Amazonas, Amapá e Roraima, com previsão para alguns temporais.
A quinta-feira vai começar fria, com mínimas abaixo de 4 graus, ainda em regiões como Urupema, São Joaquim, Urubici, Bom Jardim da Serra, São José dos Ausentes e na maior parte da região central e do interior de Mato Grosso do Sul. Em Porto Alegre, a chance de geada diminui, mas ainda teremos um começo de manhã bem gelado. Já o potencial de temporal fica concentrado entre litoral norte de São Paulo, todo o leste do Espírito Santo, incluindo a região de Vitória, e entre as capitais, João Pessoa, Recife e Natal. Tem alerta entre Amazonas, Roraima e grande parte do estado do Amapá. A Zecite ainda vai jogando muita umidade para Macapá. E a chuva pode acontecer em vários momentos, intercalando alguns períodos de melhoria. Já São Luís, Salvador e a cidade do Rio de Janeiro vão ter uma quinta-feira com atenção. Apesar do volume de chuva diminuir, as pancadas podem ocorrer durante a madrugada e o início de manhã, perdendo força ao longo do dia. Já a maior parte da tarde de quinta-feira vai ser ensolarada, principalmente no interior do país, e não tem previsão de chuva em Palmas, no Tocantins, no sul do Maranhão, do Piauí, no norte de Minas e em todo o estado de Goiás. Isso ainda vai comprometendo muito a qualidade do ar. As temperaturas sobem à tarde e a umidade relativa despenca, podendo ficar abaixo dos 30%. São Paulo vai ter uma quinta-feira ainda bem úmida e gelada, com mínima de 10 graus e máxima que não passa dos 14, com a possibilidade para um novo recorde de tarde mais fria do ano. O tempo segue firme na maior parte do estado do Paraná, com exceção do litoral, que ainda pode receber garoa, e não chove no Acre e em Rondônia, e as temperaturas ficam mais amenas pela manhã. A máxima em Porto Alegre durante a quinta-feira volta a se aproximar dos 16 graus, mas não passa dos 14 em São Paulo e dos 22 em Campo Grande. Já Cuiabá volta a ter um pouco mais de calor, com máxima de 30 graus. E o destaque ainda continua sendo Palmas, no Tocantins, com calorão de 33. Em São Luís, no Maranhão e Manaus, as máximas podem chegar até 31. Mercado Futuro. Confira como ficaram os preços de hoje. Niei na Deia. O café tipo 6 fechou o dia valendo R$ 1.742. O tipo 7, R$ 1.680. No mercado futuro, a cotação fechou em baixa. A saca de 60 quilos vale $355,40, baixa de $3,20. Os dados locais são do Centro do Comércio de Café de Minas Gerais. As informações sobre cotação de Bolsa de Valores, mercadorias e futuros são de São Paulo. Ouça agora o giro de notícias aqui no Jornal Cidade. Presidente Fernando Henrique Cardoso lança programa de cestas básicas em Goiás Velho. Na próxima quinta-feira, o presidente vai ao Peru assistir a posse de Alberto Fujimori. Banco do Brasil encerra programa de desligamento voluntário com mais de 13 mil demissões. Caixa Econômica Federal reabre financiamento de imóveis. Previdência Social vai suspender benefícios irregulares. A população de origem japonesa no Brasil possui aproximadamente 1,5 milhão de pessoas, sendo considerada a maior fora do Japão. E uma pequena parte desses imigrantes e descendentes, chamados Nikkeis, escolheu Varginha para formar uma comunidade. Todos os anos, no mês de junho, essa comunidade celebra a história da imigração nipo-brasileira, que já completa 113 anos. O Dia Nacional da Imigração Japonesa é marcado pela chegada do Kassato Maru, primeiro navio que trouxe imigrantes japoneses para o Brasil. Em Varginha, a comunidade japonesa chegou algumas décadas depois. Em 1955, segundo a história, a família Thyssen fundou a CBC e depois, em 1963, a empresa de caldeiras foi comprada pela Mitsubishi. Então, nesse momento, segundo o que eu ouvi falar, as histórias, vieram várias famílias japonesas junto com a aquisição da CBC pela Mitsubishi. Meus pais já vieram bem mais tarde que os primeiros imigrantes, Eles chegaram aqui em 1955, tem a grande divisão entre os Nikkeis, fala assim, a vinda antes da guerra e a vinda pós-guerra. Meu pai, minha família, foi da turma que veio pós-guerra. A
A Associação Cultural Nikkei de Varginha foi criada em 2013, com o objetivo de aproximar a comunidade, resgatar a cultura japonesa e manter as tradições existentes, principalmente para as novas gerações. Nós contamos aí com umas 70 famílias mais ou menos, e que compõem aí 300 pessoas mais ou menos, vamos falar chamados como Nikkeis, são descendentes japoneses. E a gente sempre procura fazer um encontro com eles quando possível para trocar ideias, manter as raízes um pouquinho mais viva entre nós. Assim como na cultura japonesa, a gente tem vários eventos durante o ano, né? E com isso a gente promove eventos voltados para a cultura e chamamos esse pessoal, né, essas famílias, e temos conseguido sim atrair bastante gente. Como a gente tem essa face de japonês, a gente entende que, tendo essa face, é importante a gente saber mais da cultura do que não japonesa ou não nikkeis, né? É por isso que a gente procura manter esse resgate da cultura, e para aqueles que não conhecem, a gente passa a ensinar também. Isso não está restrito só aos nikkeis, aos brasileiros também que se simpatizam com a cultura japonesa. A gente sempre está conversando alguma coisa a respeito. Para Mário, é muito importante conhecer e vivenciar a cultura do Japão. A comida japonesa está entre as suas preferências gastronômicas, mas na hora de torcer, o coração bate mais forte pelo Brasil. Olha, eu acho que é redundante, mas sushi e sashimi são os pratos realmente, pro meu paladar, é o que mais me atrai. Quando se trata de vamos falar de um esporte, entre Brasil e Japão, obviamente a gente acaba torcendo pro Brasil, não tem dúvida. Porém, quando tem o Japão envolvido com outro país, não tem dúvida que a gente torcendo pro Japão. Isso está bem claro, que o segundo coração é japonês. A Associação Nikkei de Varginha está aberta para receber e acolher quem se interessa pela cultura japonesa. Não só os Nikkeis, né, mas também para os não Nikkeis, né? Nossa associação está aberta para todos. E a gente quer realmente dividir os bons costumes aqui em Varginha, e por isso que surgiu essa associação. E a associação está de portas abertas para todos varginhenses. Em 2019, a Associação Cultural Nikkei de Varginha promoveu a primeira edição do Festival do Japão Sul de Minas, evento que contou com apresentações de diversas atrações de música, dança, artes marciais, além das delícias da gastronomia japonesa. Infelizmente, esse evento deixou de ser realizado devido à pandemia do novo coronavírus, mas deve ser retomado em 2022. Jornal Cidade fica por aqui. Você continua agora com a programação da Rádio Nacional, TV Brasil, TV Educadora Batatais, Rádio Brás e a Rádio Canção Nova. Boa noite e até amanhã. O Ministério da Educação informa que entre 29 de janeiro e 9 de fevereiro, as instituições de ensino superior particulares poderão aderir ao 4º processo seletivo do FIES, Programa de Financiamento Estudantil. Somente os estudantes das instituições cadastradas poderão, posteriormente, candidatar-se ao programa, que financia até 70% da mensalidade. Informações pela internet www.mec.gov.br. FIES, financiando o futuro profissional de bons alunos. Ministério da Educação, Governo Federal.